Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Werner Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Alô, amigo. Estamos aqui novamente. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos para juntos folhearmos a Bíblia. E as cartas dos ouvintes continuam chegando. Aqui nós temos uma cartinha que vem da cidade de Avelino Lopes, estado do Piauí. Neste instante ouço através da Bíblia. Muito obrigado pelas mensagens e conselhos transmitidos a cada dia. Oro com minha esposa todos os dias por este programa e por esta emissora e por todos os ouvintes da Palavra de Deus. Muito obrigado por esse trabalho, por essa participação no Ministério da Rádio Transmundial. Nós vamos lembrar nosso endereço no final do programa para que outras pessoas também nos escrevam. Mas agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo interesse que a tua palavra desperta nos corações, porque ela é vida, porque ela é poder, porque ela é esperança, porque ela é luz. Pedimos a Deus que tu continues atraindo a tantos corações, Senhor, através da tua palavra, através da pregação. Capacita-nos, ó Deus, a expormos a tua palavra sempre com simplicidade, humildade, que tu nos enchas sempre do teu Santo Espírito e da plenitude do teu poder. Pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Prezado amigo, estamos voltando ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 21 e versículo 8. Este capítulo fala do reinado de Jeorão, filho de Josafá. Ele foi muito diferente de seu pai. Enquanto Josafá foi um homem de Deus, Jeorão procurou viver pelos caminhos maus dos reis de Israel. Bem, vamos ler a partir do versículo 8 do capítulo 21. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo que se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Prezado amigo, temos aqui uma passagem afirmando algo estranho. Como foi que Elias enviou esta carta para Jeorão, se Elias já havia sido arrebatado? Enviou esta carta do céu? Veio ele à terra para escrever esta carta? Como poderia ter ele escrito esta carta se ele não vivia aqui no tempo de Jeorão? Bem, há várias explicações, algumas boas, outras inaceitáveis. Dizer que Elias veio aqui para escrever esta carta para Jeorão é afirmar o improvável. Dizer que foi o espírito de Elias que veio para incorporar-se a alguém a fim de escrever esta carta para o mau rei Jeorão é ainda mais absurdo. Pois como teria o espírito de Elias vindo aqui e se incorporar a alguém, quando na realidade Elias nunca morreu?
pois foi arrebatado? Ora, amigo, sendo Elias profeta, Deus poderia ter usado Elias para escrever aquela carta para Jeorão muito antes de Jeorão reinar sobre Judá. Deus vê as coisas antes que elas aconteçam. E ele deve ter ordenado ao seu servo profeta Elias para escrever aquela carta. Alguém poderia dizer que esta é uma explicação forçada, mas não é. Nós encontramos outros casos na Bíblia que são semelhantes. Por exemplo, Isaías escreveu sobre Ciro, o rei da Pérsia, uns 100 anos antes de Ciro surgir no cenário do Império Persa. Falou sobre Ciro e para Ciro, usando o seu próprio nome. Nós encontramos também Daniel fazendo referências muito claras a Alexandre Magno, centenas de anos antes de Alexandre surgir como imperador e conquistador. Nós encontramos também referências proféticas muito claras a respeito de Jesus. Aliás, as Sagradas Escrituras do Velho Testamento falam muito sobre a pessoa de Jesus. O ministério de Jesus e a sua vida aqui foram como que orientados pelas Escrituras que foram escritas sobre ele e certamente para ele, de forma que não seria difícil nem impossível para Deus levar Elias a escrever uma carta para Jeorão antes que Jeorão fosse rei em Judá. A mensagem aqui é forte, como fortes sempre foram as mensagens de Elias. Dizer que Elias aqui era outro profeta com o mesmo nome é fazer hipótese errônea. Esta passagem era caracteristicamente de Elias. Então Elias diz que Jeorão será castigado porque foi violento e criminoso quando matou seus irmãos, que eram melhores do que ele, melhores do que Jeorão. Jeorão e suas famílias seriam castigados com flagelos e enfermidade. Jeorão seria vítima de uma grande enfermidade nas entranhas. Terrível a situação desse homem mau, que teve um pai tão exemplar como Josafá. Vamos ler agora a partir do versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram de Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta enfermidade dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Prezado amigo, estamos vendo como foi que terminou o filho de Josafá, o rei Jeorão. Foi uma figura muito triste. Creio que foi o rei mais impopular de todos eles. Mas vemos que ele morreu e não deixou saudade alguma. Ninguém ficou sentido com a morte dele. Nenhuma lágrima deve ter sido derramada no seu sepultamento. Nenhum coração chorou a partida de Jeorão. A ele foi negada a sepultura no meio dos sepulcros de seus pais e dos reis. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Bem diferente poderia ter sido a história de Jeorão, se ele tivesse andado nos caminhos do seu pai Josafá. Ele preferiu imitar a Acabe, o seu sogro, e foi um desastre na vida e um desastre na morte. Partiu sem deixar saudade alguma. Há sempre alguma saudade quando alguém morre, não é? Há sempre fatos a lembrar, coisas boas a recordar quando uma pessoa morre. De Jeorão, ninguém se lembrou, ninguém sentiu coisa nenhuma. Nenhuma lágrima, nenhuma saudade. Passemos agora para o capítulo 22, que fala sobre o reinado de Acasias. Vamos ler a partir do versículo 1. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos.
Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Prezado amigo, vemos aqui a influência má de uma mãe. A história está cheia de bons exemplos de mães piedosas, mães sábias, que forjam, vamos dizer assim, o caráter dos seus filhos. Porém, há aquelas que são verdadeira negação. Foi o caso aqui de Atalia, que exerceu influência muito má no caráter do seu filho. Grandes vultos mundiais devem toda a sua grandeza à sua mãe, depois de Deus. Porém, muitos estão culpando a sua mãe pela miséria que sofrem. Aqui diz, sua mãe era que o aconselhava a proceder iniquamente. Nós vamos ver, prezado amigo, como foi que essa mulher terminou aqui a sua vida. Foi um verdadeiro desastre. Ela poderia ter sido uma mulher valiosa no reino de Judá. Poderia ter ajudado assim a seu filho numa hora tão carente, dando a sua palavra de prudência, de aconselhamento, de sabedoria. Mas não. Pelo contrário, desorientou e aconselhou a fazer o que era iníquo. Nós vamos ler agora a partir do versículo 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-lhe das feridas que ele fizera em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jerorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Aqui estamos vendo, prezado amigo, o jovem Acasias recebendo maus conselhos da mãe e de seus amigos. Diz o versículo 4, fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então nós podemos chamar de conselhos que levam à perdição. Há muitos conselhos desses em nossos dias. Conselhos que levam à perdição. Conselhos nas revistas, conselhos nos livros, conselhos nos jornais, conselhos na televisão, conselhos no rádio. Conselhos das cátedras, das tribunas. Muitos conselhos maus que levam os homens à perdição estão sendo dados por toda parte. O apóstolo diz aqui, examinar os espíritos se são de Deus. E para conhecermos os espíritos, isto é, para conhecermos as pessoas, precisamos estar sempre com a nossa Bíblia aberta. Não importa quem nos esteja dando conselho, vamos ver se o conselho é bom, lendo a Bíblia, consultando a Deus por meio da oração. Mesmo que seja a nossa mãe que nos esteja dando conselho, se ela não for uma serva fiel de Deus, então não aceitemos o seu conselho, se o conselho dela não for de acordo com a palavra de Deus. Aqui temos a mãe de Acasias, dando conselhos iníquos a ele. Além de Atalia, sua mãe, estão também os seus companheiros, todos dando conselhos maus. Se Acasias fosse mais experiente, rejeitaria todos os conselhos maus e procuraria somente o conselho de Deus. Mas, infelizmente, ele aceitou tudo e termina muito mal, como não poderia ser diferente, visto que aceitou os conselhos da iniquidade. Vamos ler agora a partir do versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, aconselhou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam, é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias
que pudesse reinar. Prezado amigo, vemos aqui como foi que Acasias terminou sua vida. Foi juntar-se com Jorão, filho de Acabe, e ambos foram mortos pelo julgamento de Deus. O versículo 7 diz: foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Quando a mão de Deus, prezado amigo, está contra o homem, não há forma de escapar a não ser pelo arrependimento e pela fé no próprio Deus. Homens maus que estavam debaixo do julgamento e da condenação de Deus arrependeram-se e foram salvos. Porém, Acasias não se arrependeu e por isso foi castigado com a própria morte. A fé em Deus e o arrependimento são os meios de escape para o homem. Não se refugiando o pecador em Cristo pela fé, não tendo assim abandonado seus pecados, então não há meio de escape. O salário do pecado é a morte, não há salvação. Por isso, tanto João Batista como Jesus pregaram: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo diz: Deus, não levando em conta os tempos da vossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, ressuscitando dentre os mortos. Ninguém assim, prezado amigo, pode culpar a Deus pela condenação dos homens, porque os homens é que se condenam a si mesmos, deixando de se arrepender e de crer em Cristo. Voltemos agora ao texto e vejamos agora a partir do versículo 10. Vendo Atalia, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa do Senhor, e Atalia reinou no país. Prezado amigo, temos aqui diante de nós uma mulher cruel, ambiciosa e ímpia. Essa mulher, Atalia, é considerada uma das piores mulheres encontradas nas páginas da Bíblia. Já vimos essa mulher aconselhando a seu filho Acasias para a iniquidade, para proceder iniquamente. E agora, quando o filho, que é rei, morre, ela mata todos os possíveis herdeiros do trono, possíveis sucessores de Acasias, exatamente para poder reinar sozinha, sem nenhuma competição ou pretendente. É uma história horrível, essa de Atalia. É uma mulher má e perigosa. Nós encontramos muitos reis maus no reino de Israel, chamado também Reino do Norte, que foi criado por Jeroboão. Mas no reino de Judá, também chamado Reino do Sul, nós encontramos pessoas como Atalia, pessoas iníquas e extremamente más. Vamos continuar lendo. Vejamos agora a partir do versículo 1 do capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Israel, filho de Jaanã, Azarias, filho de Obed, e Maaseias, filho de Adaís, e Elisafate, filho de Sicri. Estes percorreram a Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Entrareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada.
Tomaram cada um os seus homens, tanto aos que entraram como aos que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entrou aos capitães de 100 com as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo e até ao altar e até ao templo para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritavam: Viva o rei! Prezado amigo, aqui temos a unção de Joiás como rei de Judá no lugar de Atalia, que ainda reinava. O povo não podia suportar uma mulher como Atalia reinando sobre o trono de Davi. Era o pior que estava acontecendo ao seu povo. E como havia escondido um filho de Acasias da sanha criminosa de Atalia, então a esse sobrevivente foi constituído rei sobre Judá. E o que aconteceu com Atalia, a rainha ímpia? O que foi que aconteceu com ela? É o que nós vamos ler, lendo a partir do versículo 12. Ouvindo Atalia o clamor do povo, que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote havia dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Foi assim, prezado amigo, que terminou a história dessa mulher terrível. Bem, vamos continuar a leitura no versículo 16. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designou para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a Atalia à espada. Vemos aqui, prezado amigo, uma grande reforma em Judá depois da morte de Atalia. É uma história violenta, como é a história de certos países dos nossos dias modernos. Essas lutas bem ilustram a luta do mundo espiritual. Podemos dizer que essas lutas e batalhas humanas são manifestações de forças espirituais, umas boas, outras más. O maligno sempre está procurando dominar as pessoas e as nações. E certamente o maligno tem o domínio de milhões de pessoas, infelizmente, e de quase todas as nações. Muitos que governam são instrumentos do inimigo. É triste dizer isso, mas é verdade. É verdade que Deus tem o controle do mundo, num certo sentido, mas Deus permite que isso aconteça às vezes para julgar e condenar o próprio povo. Às vezes como uma lição para a humanidade. Joás reinou com 7 anos. Lemos assim nos 3 primeiros versículos, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Vemos aqui, prezado amigo, que Joás
só foi reto diante de Deus enquanto viveu o sacerdote Joiada. Faltava então a esse homem autenticidade na vida espiritual de Joás. Muitos hoje também são cristãos por convivência, ou por uma influência social, ou por interesse material ou político. Que Deus abençoe, meu prezado amigo. Volte a nos ouvir na próxima vez, pois estamos encerrando o nosso programa, e que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz.